rádio. Rádio Kanshou. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kanshou, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable! Mas antes do nosso episódio, fique ligado para os recadinhos! A capa da temporada foi feita pela nossa maravilhosa Ana! Um beijo pra você! Não se esqueça de seguir nossas redes sociais em @KanshouPodcast. E caso queira dar uma forcinha, sempre tem a nossa campanha do Apoia-se em apoia.se/KanshouPodcast. E o detalhe que não pode faltar, nossas convidadas de sempre estão de volta. Fique ligado porque vem aí Carol Tomé e Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kanshou do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação. Oi, Cancas, eu espero que vocês tenham passado bem essa semana. Eu só queria falar que, às vezes, encontrar um amor é bom, mas você não pode também aceitar qualquer maluco que aparece na sua frente. Sejam criteriosos. Você já pensou que você pode ser sequestrada? Fica aí. Nunca me ocorreu, mas agora eu tenho esse novo medo desbloqueado, né? Então, o Araki, ele desbloqueia medo das pessoas. O bom é que eu falo inglês, então eu não vou precisar comer um dicionário com aspargo, tá ligado? Bom, olá, Cancãs! E hoje a gente vai provar cientificamente que a fé nas malucas é um esporte radical. Episódio 4, Yukako se apaixona. Fé nas maluca. Koichi se vê na enrascada do amor com Yukako, que deseja transformá-lo em um homem de verdade. Como ele sairá dessa? Vamos lá, então, começando aí contigo, Carol. O que você nos traz deste episódio? Tipo, Yukako Red Pill, né? Yukako Red Pill. A gente viu a Yukako no último episódio, né? A gente viu que ela teria um interesse, talvez, aí pelo Koichi, uma personagem misteriosa, e agora tivemos a revelação. Não, eu tenho pra mim que o Araki, ele, assim, vai demorar muitos anos pro cérebro dele se desenvolver a ponto dele construir uma mulher que não seja maluca, entendeu? Ou que não seja, tipo, hipersexualidade. Porque ou é um ou é outro, assim. E a gente tem, tipo, véia maluca. Aí a gente tem vilã hipersexualizada. Então agora a gente tem adolescente maluca. Ela não é necessariamente uma personagem ruim, né? É tipo... E dá pra gente perceber que ele tá seguindo a mesma linha dos 2 episódios anteriores que a gente viu. Que é mais, tipo, uma encheção de saco ali pra a gente entender onde é que vão os poderes, o que acontece, assim, né? Tipo, quais são os vilões que vão virar amigos. Quais são os vilões, o que ele acha sobre, tipo, avaliar poderes e tal. E meio que uma direção do que ele quer seguir. Os 4 últimos episódios em sequência, eles são episódios focados no Koichi, na evolução pessoal do Koichi e evolução, tipo, de poder. Porque a gente viu o stand dele evoluir, né? Ele perdeu as rodinhas, mas ele não virou uma bicicleta, né? Ele virou outra coisa, assim, ali. Mas a gente foca nessa evolução do Koichi e dá pra perceber que o Koichi, ele é... Como a gente debateu bastante no último episódio e segue nessa forma. O Koichi, ele é um personagem que ele tem muita vergonha e muito medo de falar o que ele pensa. Então, o Reverb, ele é exatamente isso. E aí, agora nessa evolução de stand, a gente vê que isso aumenta. Porque, tipo, chega uma garota que aparentemente é linda, mas depois ele percebe que ela é uma psicopata, porque ela sequestra ele, faz ele, tipo, quase comer dicionário e quer botar ele na cadeira elétrica, porque ela, entre aspas, vai tornar ele um homem melhor, e porque, né, ela viu o fogo no olho dele, sabe? O que ele tem. Ainda assim, é tipo, mano, ele não consegue virar pra essa menina e, tipo, falar pra ela que ele não gosta dela. E quando ele consegue falar que não gosta dela, especificamente que ele odeia ela não consegue entender isso. Então, a comunicação, ela é um ponto muito importante, né? Pro Koichi, ó. É algo muito marcante, tipo, na narrativa desse personagem e na construção dele. E eu acho muito interessante isso, porque a gente tem essa dinâmica um pouco de altura, né? Porque normalmente os jogos, eles são, tipo, altos, altivos, fortes, não sei o quê. E o Koichi, ele é todo
pequenininho, inteligente, sabe, assim, menorzinho. E isso se reflete no stand dele, que também vai ficando menor, mas consequentemente vai ficando mais forte, vai ficando mais seguro de si, vai ficando mais ativo. E isso foi bem legal de acompanhar. Eu gostei muito de chegar no segundo episódio e ver que o Coit não foi salvo pelo Jojo principal. Ele chegou lá e falou: vocês estão atrasados, eu dei um jeito aqui. Ele percebeu o lance que ela ia precisar comprar azeite, e aí ela não tinha como, e ela pediu pra entregar, então ele foi até o orelhão lá com o stand dele, tudo mais, né? E ele deu um jeito, e depois ele se mostra novamente a personalidade dele como uma pessoa que não é necessariamente ruim. Então ele salva ela, depois que ela tortura ele, sabe? Eu fico, nossa, que coração bom desse menino. E aí a gente também tem esse momento, né, que a gente descobre outro ponto turístico de Moriô, que é quando a menina tentou se suicidar e aí o negócio fez boing. E aí tem outro, um penhasco boing. Outra coisa também é que, tipo, em relação a poderes em animes, normalmente uma mulher vai ter poder de cabelo. Isso aconteceu em Yu Yu Hakusho, isso aconteceu em Inuyasha, isso aconteceu... Eu marquei aqui, ela é a Yura dos cabelos divertidos. Isso aconteceu em... Ai, como é que é o nome? Hunter x Hunter. Tipo, é uma sequência. Tipo, ela é uma mulher e ela é meio doida da cabeça, então ela vai ter um poder de cabelo. E eu acho... Aliás, ela é a mesma atriz de Hunter x Hunter, né? Ela saiu de Hunter x Hunter pra fazer de a mesma. É igualzinha. É a mesma escalação. Ela fez ponta nos dois, entendeu? Nossa, é muito parecido. Tipo, isso me incomoda um pouco, que é quando você tem uma mulher e aí automaticamente ela tem poder de mulher, né? Então, tipo, mulheres com cabelo, ou sei lá. Eu vi essa criadora de conteúdo falando um pouco sobre isso de Hunter x Hunter, né? Que incomodava ela. Em Hunter x Hunter, todas as mulheres têm poder de mulher. Então, é tipo uma mulher que tem poder de fofoca. Aí, uma mulher que tem poder com cabelo, e não sei o que, sei lá. E eu acho que nessa personagem, ela é muito... Pra mim é isso, ela é muito batida, sabe? No sentido de que, tipo, ela não tem um aprofundamento. E depois que ela perde pra ele, ela também perde toda essa personalidade dela. Porque ela fica, tipo, e agora eu vou só pensar nele e ser amado. E tipo, sabe? Eu acho que... E comprar tubos de Coriton. Eu acho que ela é uma personagem, assim, 100% feita só pra evoluir ele narrativamente, mas não é uma personagem, tipo, marcante. Só que o que me deixa revoltado é porque ela é linda. Puta que pariu, que design lindo, tipo, o poder dela, ela toda, a roupinha colegial, as cores que eles usam pra colocar nela, até quando ela tá puta, ela é muito bonita. E eu fico, tipo, um design meio mal aproveitado, sabe? Tipo, eu não sei ainda se a gente vai ter mais dela no futuro, mas eu sinto que pra mim é isso, tipo, ela foi jogada ali porque ele precisava se desenvolver, mas ela não é nada marcante, sabe, assim, acho que... Bom, eu fiquei muito fixada, tipo, por que raios a Yukako resolveu, tipo, desenvolver esse interesse pelo Koichi, né, porque a gente vê ela no episódio anterior, ali já observando o Koichi, mas já meio que apaixonada por ele, porque ela já, pelo menos aparenta ali, já tá com né, envergonhada e tal, de estar vendo o Koichi. E quando ela senta pra conversar com ele, ela até fala, né, que, tipo, ela tem observado ele muito. Né, e a gente vai vendo ao longo dos 2 episódios que, na verdade, esse é a psicopatia dela, né? Tipo, ela tá... Não sei qual que é a personalidade dela, mas a gente vê que ela tá observando o Koichi há muito tempo. Porque ela, pra planejar o local que ela vai sequestrar ele, pra planejar todos aqueles jogos mortais que ela colocou o Koichi, não é algo que dá pra ser feito em pouco tempo. E acho que o principal ponto é que ela, de observar o Koichi, ela desenvolveu uma imagem irreal dele, né? Ela desenvolveu essa ideia e dessa idealização de amor, no fim das contas. Então acho que dá pra gente ver, assim, que é um episódio, concordo 100% com a Carol, tipo, é um episódio que foi feito pra ser a escada do Koichi. A gente, inclusive, vê o stand dele evoluindo e o Koichi evoluindo também, né? Inclusive, ele vira um mini Polnareff no final, cortando o cabelo estilo... O Araki é muito apaixonado pelo Polnareff, velho. Mini Polnareff's Bizarre Adventure. Ele quer colocar o de qualquer jeito, né? E se eu vou parar pra pensar aqui, tipo, o Koichi, ele é o personagem que tem evoluído na história, às vezes até pensa que é, na verdade, o Koichi Adventures, né? Uhum. Em vez de Jojo's Adventures. Mas a gente vê ali que a Yukako, ela
traz um pouco essa perspectiva de relacionamento tóxico, né, pra parada. Porque no primeiro momento, enquanto eles estão ali no café e tal, conversando, você fala assim, poxa, ok, né, ela tá ali se declarando e tal. Traz esse senso de normalidade, inclusive o próprio Okuyasu fica invejoso, né, da situação toda, mas logo a gente tem a quebra que a gente tem, né, ao longo de toda essa história, toda essa temporada de Jojo, de transformar uma coisa cotidiana em um terror. Psicológico, principalmente, né? Tipo, e se vira esse terror pro Koichi que se vê nessa situação em que ele precisa evoluir, ou ele precisa amadurecer, né? Principalmente nesse ponto dele assumir suas próprias decisões, né? As suas próprias falas, e que é quando ele simplesmente vira pra ela e fala, tipo, não, eu te odeio, eu não quero... E mesmo assim não funciona, né? Ele cola lá a voz de que ele odeia ela, mesmo assim não funciona porque a psicopatia dela supera isso. O Cid dela é mais forte que o Stand. Pois é. Então ele teve que evoluir o stand dele e, consequentemente, se evoluir também para desenvolver novos poderes para poder afetar a situação toda. Mas eu achei, assim, que, tipo, ok, é uma situação interessante da gente ver e tal, mas, poxa, o Koichi podia ter sido um pouquinho mais inteligente, né? Era só ele ter quebrado o vidro da janela e saído fora, correndo. Exato. Tipo, tá com uma cadeira na janela, pô. Né? Não precisava fazer tudo Assim, aquilo. tudo bem que ela podia puxar ele, né, pelo cabelo, mas ainda assim, sei lá. Né? Tipo, aparentemente ela não ficou com ele ali o tempo todo, né? Apesar de que foi muito bizarro, mas foi muito bizarro a cena em que ela deu uma de Joseph e falou, eu sei o que você tá pensando. Você tá pensando assim, assado, que você Não, vai... eu falei, gente, ela botou o cabelo na cabeça dele e agora ela lê pensamento, não é possível. Só pode. Pois é, né? Só pode. Pô, tipo um telefone sem fio. Sabe quando tu coloca o telefone sem fio lá? Mas aí é com um fio de cabelo. Mas o telefone... Não, pera. Qual que é aquela parada lá de quando você fazia telefone Telefone copo, sem fio. quando era criança? Telefone sem fio. Nossa, Pois é. peraí. É telefone sem fio com fio. Com fio. Então, É aquele maluco no YouTube querendo um controle de Xbox. Ele queria cabo sem fio pra controle de Xbox. pois é. Então, é tipo quando você fazia isso com copo quando você era criança, só que é tipo com cabelo. O pensamento do Koichi vibra na cabeça dele, vibra o cabelo que tá na cabeça dele, vai até a cabeça dela e vibra de volta na cachola dela. Só que ela entende do jeito que ela quer. O que faz parte de todo sentido de psicopatia, né? Aliás, toda a personagem, ela entende o que ela quiser, né? Mas eu achei interessante esse poder do stand dela, né? Tipo, além da questão toda do cabelo, tipo, a versatilidade que o Araki deu pra esse poder é muito interessante, porque se implantar como fios de cabelo na cabeça de outra pessoa e usar eles pra manipular a pessoa é uma parada muito interessante. Tipo, além do simplesmente usar eles como tentáculos e agarrar as coisas e tudo mais, é uma vertente diferente do que a gente vê de poderes de cabelo. Pô, ela amarrou a menina mó bondage, tampou os olhos, segurou a língua pra ela não gritar. Eu achei, tipo, muito curioso, pra dizer o mínimo. Eu tenho muita dó do Koichi no começo desse episódio, porque ele não conseguia conceber a ideia de que uma menina queria chamar ele pra sair. Ele falou, cara, eu sou burro nas provas e eu sou pobre. Eu não tenho nada pra dar pra você. Koichi, deixe de ser materialista. Você é muito mais do que isso. Entendeu? Lembre-se disso. No final ele se valoriza muito, tá? Até corta o cabelo. Exato. O cabelinho dele ficou bom, pô. Vai, eu gostei também. E nesse ponto, eu acho até interessante de pensar que a Yukako valorizou ele justamente por essas coisas que ele não estava se valorizando. Porque ela se interessou por ele, provavelmente depois que ele desenvolveu o stand. Porque ele ganhou uma certa maturidade, uma certa presença, confiança, que ela até fala pra ele no café. E são coisas que ele nem tinha percebido em si mesmo, mas que ela tinha percebido. Então, assim, apesar de ser um casal meio maluco, ou pelo menos que ela é meio psicopata, eu torço pra dar certo, porque aparentemente a gente vai ter mais história com ela. Pra mim, esse episódio, ele tira sarro com um tropo que eu nunca muito entendi de histórias de colegial, que é a menina ir se confessar pro mais velho da sala, sendo que eles nunca trocaram um A. Aí ela deixa uma cartinha de amor no armário dele, ou
chama ele de canto lá no bebedouro, lá no fundo, e fala, cara, ô Nietzsche, eu gosto de você. E eles, tipo, nunca conversaram. Pra mim, isso nunca fez sentido. Caralho, eu lembrando, eu já fiz isso aos 12 anos de idade. Mas tudo bem, prossiga. Não, e aqui eles são Gatilhos. até mais velhos, vai, convenhamos. Eu acho que é só uma tirada de sarro, porque aí o Kako não é a menina que fica, tipo, mas Koichi, eu gosto tanto de você, vamos sair, não sei o quê. Ela fica puta quando ele fica indeciso. Quebra ali a personagem dela naquele momento e você fala, eita, ela é desvairada, é doida. Então não vai ser uma história típica de romance que estamos tratando aqui. Esse tipo de situação, eu como consumidora ávida de romances de anime, discuti bastante isso com a minha noiva. É muito diferente do que a gente tem. Tipo, pra eles, namorar é o que pra gente é se conhecer. Então, tipo, eles primeiro precisam definir que eu tenho um certo interesse, e aí, se eu tenho um certo interesse, a outra pessoa tem que também ter um certo interesse, e então a gente vai namorar. Só que o namorar pra eles é, vamos se conhecer. E aí, tanto que normalmente não se beijam, tipo, é o acordo de, tipo, tá, a gente vai se conhecer. Então eles se dão as mãos do, tipo, como se fosse um contrato. E, tipo, é isso, agora a gente vai começar a sair pra gente se conhecer. E existe uma questão muito bizarra dentro da cultura, acho que a japonesa eu posso falar por ela, né, não sei tanto as outras, mas eu acho que acaba influenciando um pouco o sudeste asiático de maneira geral, dessa ideia de que estar no relacionamento cria expectativas entre os pares, e eles têm muito receio desse tipo de despontamento social, digamos assim, né, de destacamento social. Então, por mais que o relacionamento seja algo super simples e normal, o fato disso dentro ali da sociedade adolescente ser bem diferente do que a média, então eles evitam, né? E se forem pra fazer isso, tem que ser decidido, né? Eu acho que a Yukako, ela mistura vários tropos dentro de uma personagem também, né? Essa questão também da tsundere, os tropos de contos de horror japoneses que envolvem a mulher fantasma que tem cabelos que ela consegue controlar ou que vai espalhando cabelo pela casa e tal. Eu acho que esse episódio ele faz uma referência que é nada sutil, na verdade, mas eu acho que é uma referência bem legal àquele conto do Stephen King, o Misery. Não sei se vocês estão ligados. Eu não lembro exatamente o que é o conto, mas eu lembro que tem uma mulher que é obcecada com um cara que é autora e ela prende ele na casa e começa, tipo, entre aspas, torturar ele. Na cabeça dela, ela tá tentando agradar ele e ele tá, tipo, caraca, eu tô preso aqui com uma psicopata, sabe? E aí eu senti bastante referência desse conto nesse episódio, assim. De novo, eu acho que o Koichi, por mais que eu ache o personagem legal, eu gosto dele nesse arco de Jojo, eu acho que 4 episódios pro Koichi seguidos é muita coisa. Então, eu acho que depois dos 2 últimos episódios, chega num ritmo um pouco cansado, assim. E essa centralidade toda dessa história no Koichi, eu acho que poderia realmente ter sido mais bem distribuída entre ele e a Yukako, né? Até pra poder desenvolver melhor a própria personagem dela. Agora, eu não entendi muito bem uma coisa. O Echoes, ele evolui, vai pro Echoes Ato 2, mas qual exatamente foi a evolução do poder, assim? Porque ele não faz nada do que ele pode... O primeiro, ele podia colocar as onomatopeias somente, e agora ele pode colocar e as pessoas podem tocar e ativar ela, então tem efeito diferente. Tipo, em vez de ele só jogar um adesivo que fica ecoando na cabeça da pessoa, a pessoa também pode ativar esse adesivo. Eu acho que é isso. Eu acho que ficou mais forte também, porque foi uma coisa meio que, tipo, ele não precisou falar especificamente, sei lá, eu te odeio. Ele falou, eu quero que ela vá pra longe. E aí o Stan percebeu que, tipo, o que ele poderia fazer é, tipo, vush, que é, né, fazer um vendaval nela. Então eu acho que ele fica mais consciente do que ele pode fazer, né? E pelo que eu entendi também, a ponta do rabo dele meio que solta e aí consegue jogar o poder mais à distância, né? Porque quando ele joga, quando ela tá lá pra cair no penhasco, que ele tá segurando ele, em teoria, se fosse o outro, ele teria que tocar de algum jeito. E esse não, ele consegue jogar à distância, porque ele solta a partezinha bate lá no negócio, fica como Boeing, e aí ele consegue salvar. Então eu acho que é nesse tipo de evolução. Além, claro, da evolução do design, né, que ele perdeu as rodinhas, ele ficou menorzinho. E pra mim parecia muito um lance meio Dragon Ball, sabe? Tipo, uma estética meio céu total. Céu. Aí eu falei, nossa, assim, muito Dragon Ball, assim, das ideias. Isso é Kanshou.
beleza, no último episódio eu tinha falado que tem uma parte do desenvolvimento psicológico do Koichi que vai sendo trabalhado aí. E eu acho que isso continua nesse episódio, de certa forma, porque no último episódio ele precisou se colocar, ou precisou se impor perante alguém que era uma ameaça pra ele, pra família dele, perante um estranho, né? Perante uma pessoa que ele queria distância ou que queria mal pra ele. Nesse, ele precisa aprender a se colocar da mesma forma, mas também pra uma pessoa que é objeto, e aí acho que a palavra objeto cabe muito bem pro que é a Yukako nesse episódio, mas pra uma pessoa que é objeto de desejo dele também. Porque o Koichi, ele também não tá lá de inocente, assim, tipo, ele não foi arrastado. Quer dizer, ele foi arrastado, mas assim, ele gosta da Yukako, ele tem sentimentos conflitantes pela Yukako. Então ele vai aprendendo a, tipo, pô, eu também gosto dela, gostaria de namorar com ela, só que acho que ela quer me matar. Então eu preciso aprender. Eu acho que eu discordo de você. Eu não acho que ele gosta dela. Eu acho que ele gosta da ideia de namorar uma garota bonita. E aí é uma relação bem parecida com o que a Nath falou no começo. Que aí a Nath tava falando e me lembrou essa relação parasocial que a gente tem muito no K-pop com os idols. Porque idols, eles são pessoas, mas antes de tudo, pra indústria, eles são produtos. Então eles são formados desde que eles são crianças e você vai consumir aquele produto. Então você vai... e tem um que é mais frio, tem um que é mais amoroso. E aí você, como fã, vai ficar alimentando isso e, consequentemente, comprando produtos e tudo mais. Então, nessa relação Koichi versus Yukako, eu sinto que os dois têm uma relação completamente parasocial, um com o outro, porque, primeiro, que ela projeta ele, porque ela não conhece nada dele, e depois que... Tanto que quando ele não vira essa pessoa, ela fala, eu não vou desistir, eu vou deixar você ser a pessoa que eu sonhei. Porque, tipo, na minha cabeça, eu posso consertar ele. Eu posso consertar ele. Ela mandou um I Can Fix It, muito. É isso, é tipo, não, como que uma garota bonita e doce dessa é uma psicopata? Tipo, olha, eu e com essa garota, todo mundo ia, tipo, né, ia falar, nossa, o Koichi com uma garota dessa e não sei o quê. Tanto que, olha como é a diferença, porque tem a menina lá que é queimada e que passa por um gore terrível, depois ela fica com um corte de cabelo péssimo, que ela lá sofreu, que ela fica meio, tipo, eu gostar do Koichi, pelo amor de Deus, olha só, só falta tirar o menino pra merda completamente. E já dá pra gente observar por exemplo, como que é a relação do Koichi com outras meninas ou em volta da vida dele, né? Tipo, ele nunca foi objeto de desejo nenhuma delas. Então, quando ele é o objeto de desejo da Yukako, ele, tipo, fala, não, acho que eu posso insistir um pouquinho. Se eu falar pra ela vai me escutar. Porque mesmo quando ele tá sequestrado lá na casa e ela, tipo, faz quase ele comer folha de dicionário, ele ainda tenta conversar com ela e fala, não é bem assim. Não, inclusive, Paulo Freire, né, se não, revirando tipo, no tubo. mano, Porque ela ainda consegue ensinar ele, velho. E ela fica, tipo, você só tá fazendo isso porque eu gostei, eu fiz cara, tipo, e eu, mano... Ai, caralho. E ele fica incomodadíssimo no final, que no final ele aprendeu, ele passou na prova, tirou 100, e ele, tipo, caralho, será que aquela maluca então, tava eu acho certa? que é meio que essa relação, assim, sabe? E aí depois o Koichi tem que se impor, né? Tipo, e ele percebe que ele não vai tipo, se ele não se salvar ali, né, não vai acontecer nada, sabe? Tipo, ele vai de base, assim. Ela vai botar ele na cadeira elétrica ou sufocar ele, sei lá, porque ela pode. E eu acho interessante, assim, dentro desse assunto que a gente tá trazendo, como a gente consegue ver esses papéis de gêneros bem definidos, que, enfim, não dá pra esperar muita coisa diferente disso de uma obra que foi feita, né, na década de 90, mas que a gente vê, por exemplo, quando o Josuke e o Koyasu vão dar conselhos pro Koichi se livrar dela, né, tipo, pra ela deixar de gostar dele, tipo, vem uns negócios absurdos, tipo assim, literalmente seja nojento, seja porco, não toma banho. E eu achei interessante que um dos últimos conselhos que o Josuke traz é: seja um homem efeminado, que ela vai deixar de gostar de você, tipo, ela vai achar que você não tem essa, tipo, ela não tem futuro. E a própria Yukako, ela também tem essa perspectiva de papel social dela como mulher, né, e que também é muito ensinada, que ela precisa ter um homem idealizado, né, e que ela começou a encontrar pelo menos essa visão no Koichi, porque acho que o Koichi, diferente talvez da maioria que ela tenha interagido, é um
um rapaz que é simpático, ele trata as pessoas bem, ele é preocupado, né, com as pessoas, ele quer ajudar. Então, talvez numa dessas iterações do Koichi que a gente viu no passado, ela tava ali stalkeando ele, viu e falou, esse cara é diferente, né? Vou fixar nele aqui de um jeito bizarro, mas ainda assim, fixar nele. E mesmo quando ela descobriu que não era exatamente isso, ela tentar consertar de alguma forma. Então, isso a gente consegue ver essa ideia, né? Tipo que assim, não esperava também muito diferente de Jojo, mas dessa expectativa de um relacionamento. Acho que quando você falou, por exemplo, do parasocial, eu fiquei pensando, não são todos os relacionamentos, ou pelo menos a grande maioria dos relacionamentos assim, porque existe muito essa ideia de você entrar no relacionamento tendo a expectativa do que a outra pessoa vai ser, ou vai fazer por você, ou vai permitir você fazer na sua vida. Então acho que é muito difícil, e são coisas que a gente tem, pelo menos eu demorei muitos anos pra aprender, tá? Num relacionamento em que você não cria essa expectativa com outra pessoa, que você simplesmente entra no relacionamento e vamos ver, vamos passar momentos legais, né? Em vez de pensar, tipo, não, essa pessoa aqui vai ser a esposa troféu, que eu vou poder mostrar pros meus amigos, ou esse cara aqui eu vou tirar a foto, olha só como eu tô com um cara gostoso. Então, existe muito isso, eu vejo na sociedade, mesmo hoje em dia, tipo, não é uma coisa tão recente. Acho que a gente acaba tocando um pouquinho essa situação, porque acaba sendo um retrato da realidade também, né? Em cima desse jeito bizarro, mas é um retrato da realidade. Sim, e isso que você falou é muito bizarro, porque, tipo assim, mesmo ela sendo uma psicopata e sequestrando ele, ela ainda faz a comida. Ela fala que, tipo, sentiu prazer em lavar a cueca suja dele, sabe? Tipo, Mijada. Minha namorada é mó otária. E ela fala que ela vai fazer o jantar. Ela, sabe, tipo assim, e mesmo ela na visão de psicopata dela, sequestrando ele, tipo, ele falando que tá infeliz, ela não, olha pra mim, eu sou, tipo, uma esposa perfeita, olha o que eu posso fazer com você, eu quero te tornar melhor, eu vou... E isso é muito bizarro, né? Mulheres são socialmente ensinadas a consertar os homens. Então, tipo, se o seu marido, ou se o relacionamento que você tem, ou até familiares, assim, tem algum problema, é porque você não cuidou direito, você não fez direito, você, tipo, o problema tá em você, assim, nessa coisa. Então, ela tem tanto isso internalizado, que é, tipo, ela achou um homem que pode ser o homem perfeito, entre aspas, mas ela não vai deixar isso, tipo, isso abalar. Ela vai insistir nele e se colocar nesse papel, mesmo ela sendo completamente surtada, maluca, doida da cabeça. Isso pra mim remete muito ao que a gente viu, pra o ouvinte que talvez lembre, nessa temporada de Monogatari, especialmente da relação da Senju Ogahara com Araragi, porque eles ficam muito nesse vai e vem de, tipo, não saber se abrir um pro outro, mas a Senju Ogahara, ela é uma pessoa muito decidida do que ela quer da vida. Então ela quer passar na faculdade, quer trabalhar bastante, quer ter a casa dela, talvez ter filhos, sei lá o quê. O Araragi, ele é um perdido. Então, muito da relação deles não se constrói por conta dessa discrepância que eles têm com papéis esperados dos dois. E é muito curioso ver isso em uma outra história, feita em outra época, refletir as mesmas coisas. Enquanto as pessoas não estão desempenhando o papel das quais elas foram projetadas, o relacionamento, ele é disfuncional. E entramos em coisas mais profundas nesse episódio, por incrível que pareça. Eu gosto, tem um detalhe que eu gosto aí, voltando bem pro começo do primeiro episódio desse, que é quando o Josuke e o Koyasu estão falando com o Hazamada no hospital. E ele fala algo como, tipo, usuários de stand se atraem. É meio que uma coisa natural, aquela coisa do fio vermelho, que a gente já falou em inúmeras outras obras também, né? A história é muito bem conhecida. E não me deixa de fazer pensar em todas as outras temporadas de Jojo, que a gente já falou sobre o destino ligado por sangue, já vimos muitos imagéticos do Jotaro ligado às outras figuras por um fio vermelho, sabe? Então parece que estamos expandindo além da linhagem de Oster, estamos para tudo que envolve stands, ter esse destino, sabe, pré-concebido de que haverá um confronto, um clímax, sabe, uma situação. Eu acho que isso... Acho que foi a primeira vez que surge essa frase, né? Dos usuários de stand atraem usuários de stand. Eu não lembro se na parte 3 eles chegam a comentar isso, mas que acaba sendo de uma ferramenta pro Araki conseguir colocar os inimigos nas situações mais inusitadas possíveis, embaixo de um submarino, embaixo do vulcão, sei lá. Mas eu acho que pra esse episódio em específico,
também serviu de arma de Chekhov, né? A gente teve essa questão do fio vermelho do destino aí no primeiro episódio, e no segundo episódio aí a Yukako retoma isso falando, entre nós existe o verdadeiro fio vermelho do destino, né? Tipo, o amor verdadeiro, aquele one and only, né? Mas é isso também, o Jojo ele trabalha muito com essa parada do herói trágico, né? Então o destino é um tropo muito importante e ele pertence aos deuses, né? E não aos próprios personagens. Mas eu queria fazer uma reclamação aqui. E o Jojo e esqueci o nome, o Kuyasu, né? Isso. Eles deviam ter tirado o Koichi de perto dela logo na hora que eles descobriram que ela tinha um stand, porque obviamente todo mundo que tem stand não são eles, são ruins. O irmão do Kuyasu já falou que ele só escolheu gente ruim. Aí aparece uma menina que tem um stand, acabou de botar fogo na outra menina, e eles só viram pro Koichi e falam, Koichi, fica fedido aí, que ela não vai querer saber de você, tipo, e aí ela sequestra ele, mano, tipo, zero preocupação da parte deles, eles estavam tipo, não, tá tudo bem, só mais um usuário de stand, gente, pelo amor de Deus. Não, e o stand do Kuyasu que pode sumir com qualquer coisa, utilidade, cortar cabelo. Não, e o Jojo ele não podia ter devolvido o cabelo da menina, deixou de graça. Não, ele fala, você sumiu com o cabelo dela e agora eu não consigo reconstituir porque eu não consigo consertar coisas que você sobe com seu zarrando. Não, os dois, eles estão muito, tipo, Debbie Lloyd. Eles estão muito tico e teco das ideias, indo pra cima e pra baixo, vigiando o Koichi de longe, tipo, o que tá acontecendo? Não, e eles descem no táxi e começam a procurar a casa lá no condomínio. Aí, tipo, Josuke, eu acho que é aquela casa lá. Será que é a casa que tá toda envolta em cabelos demoníacos? Talvez. Tipo, não, porque eu escutei ondas do mar, deve ser ali. Aí, 15 minutos de carro. E aí, que carro? Onde esse menino vai arrumar o carro? Eu achei muito bom quando o Kuyasu, o Kuyasu vira pro Jojo e fala assim, nossa, Jojo, você é muito inteligente. Ele, obrigado, mas vindo de você não é muita coisa. Exato, eu adoro que existe a ciência coletiva de que o Kuyasu é imbecil. E ele foi até melhor que o Koichi na prova de inglês, tá? Não, e agora eu queria falar, o cachorro do Koichi tá fazendo jus ao nome, né? O The Police, porque trabalha igual a polícia mesmo. A menina entrou na casa dele, sequestrou ele, no outro episódio estranho, entrou também na casa dele, começou a fazer massagem na mãe dele e o cachorro lá, impassível. Ele falando pra menina, eu não posso adotar um bicho, porque eu já tenho um cachorro. Ele se chama por ele falando da vida dele pra ela, falando que, não, se for pra pegar lição... Ele acha que ela quer alguma coisa dele, cara, coitado. Não, você quer que eu faça seu dever de casa? As minhas notas não são boas, ele avisando pra ela que era burra, e ela, não, porque você, não sei o que lá, e eu, gente, onde essa menina tá se metendo? Teve um negócio na legenda desse episódio, eu não sei se só na legenda da Crunchyroll, se foi um erro de tradução, o que é, mas que quando a Yukako tá fazendo lá o Kanshou do bilhão dela com o Koichi, tem a pergunta, né? O Prince tocava música funk, que quer dizer música funk em japonês? Aí alternativa A, música não sei o que, alternativa B, música primata, alternativa C, música não sei o que, aí eu tipo, música primata na dublagem, não né? Era selvagem. Aí tipo, selvagem. Então, aí eu tipo, primata não é, né? Aí B, música primata, eu, opa, calma primata. Aí. Opa. Calma aí. Aí eu fui pesquisar, né? Porque eu falei, calma, galera, calma, vamos com calma. Aí, a palavra Genshi, que é utilizada pra traduzir literal de música groove, é tipo origem, gênese, ou até no máximo poderia ser tipo medieval ou primitivo. Só que eu fui no mangá em inglês, na tradução oficial, e aí eles traduzem como groovy music. E aí eu fui atrás do significado de groove, que um dos significados é sulcos ou ranhuras, né? Dessas ranhuras que você faz com instrumentos primitivos mesmo, né? E aí eu acho que vem desse significado, tipo, a tradução vem desse lugar e não de primata. Mas é só pra
Pra não falar que não deixamos passar, que deixamos passar em branco essa... Aqui a Crunchyroll usou legenda de IA, a IA só falou, primata. Usou legenda de IA e de Israel, né? Então, pô, faz sentido. Que isso? Não sei se vocês viram, a AT&T usa um bot, a AT&T contratou um bot de IA de Israel pra fazer legendas. Meu Deus. Morio é o quê? Faixa de Gaza? Tipo, cidade amaldiçoada do caralho, só acontece coisa ruim ali, velho. Não, mas essa legenda já é bem antiga já de Jojo. Jojo já... Acho que essa legenda já tava lá, já. Mas pra quem viu pela Netflix, teve duas partezinhas que não foram traduzidas de coisas escritas na tela. A primeira foi o culpado pelo Koichi fazer xixi nas calças, que a pergunta era em que ano Colombo descobriu um novo continente? E ele tinha que adivinhar pra achar. Não tinha legenda, eu falei, por que não tem legenda? Deixa eu traduzir aqui pra achar. E a última, né, que a Carol comentou, é a plaquinha de lugares turísticos de Morio, né? Que também não veio a tradução do que estava escrito, só o que o narrador falou, mas na placa tava dizendo, enfim, o Cabo Boyong, que é o cabo ali que ela cai, e como chegar. Pergunte a um pescador local e se ele for gente boa, ele te leva de barco. Legal. Eu gosto que ele coloca uns macetes de cidade, tipo. Não, né? Porque é uma cidade de videogame, né? Tipo, você pode chegar lá, é tipo Pokémon, você pode chegar lá e você pode ter um item, ou não. Então, assim, meio assim, com o Morio. Bom, pra mim, os últimos detalhes que eu acho só curioso comentar é que a Yukako é mais Senai Academia, né? Tipo, faz tudo. Filha da puta invade a casa. Nossa, sim. Fez um suéter que inclusive tinha um K e um número 1, então fica tipo Koichi. Muito bom. E ela tricotou hoje de manhã, depois de passar a noite inteira pensando nela. Ela tricotou de manhã, mano. Exatamente. Provavelmente com o cabelo dela. Aí ela joga uma amarração pro Koichi pra ver se pega. E aí fala, fiz um rodízio japonês também. Beleza. Ok, eu só achei ela muito prendada. E ela também construiu uma cadeira elétrica. Tipo, Mas o ataque dela. tipo assim, eu às vezes assisto uns filmes série de psicopata, e psicopata normalmente é assim, né? Que tipo, eles precisam, tipo, pegar a presa deles de várias formas, então eles têm que fazer várias coisas. E aí, no caso dela, é ser uma dona Coiote. de casa. É o coiote. Entendeu? Então, tipo... Imagina o carrinho dela do Mercado Livre, tá ligado? Ela pedindo por telefone, tá? É verdade. Moço, me entrega uma cadeira e também 5 baterias de carro, por favor. E um azeite, não esquece do azeite. Ah, é o azeite, importante. E eu gosto também que em algum momento no off, na vida privada dos meninos, eles ficaram compartilhando informações sobre os stands um no outro, porque chegou um momento em que o Josuke e o Koyasu sabiam que o alcance do stand do Koichi era de 50 metros. E, tipo, isso não foi explícito, eles só, tipo, chegaram e começaram a passar informação pro outro. Eu fico assim, imaginando, tipo assim, eles ali, né, naquela situação, baby. Tipo, vamos ver qual que é o maior. Vamos ver qual que alcança mais longe. Todo mundo no quarto do Josuke, né? Tipo, gente, vamos jogar um jogo. Você está ouvindo Rádio Kanshou. Atenção, lá vem mais um aviãozinho. Epa, não sabe o que é? Cuidado, que são as perguntas do Kanshou do Bilhão. Aviãozinho. É isso aí, voltamos aí, Felipe, com as perguntas que o aviãozinho que a Yukako faz. Tá confuso? Deixa que eu te explico. É o aviãozinho. Ela faz o próprio Kanshou do Bilhão na mesa. Ela faz o próprio Kanshou do Bilhão, Ela fala, véi. cuidado que o aviãozinho vem aí. Isso aí, nossas 6 perguntinhas voltaram. Não temos cadeira elétrica no episódio de hoje, mas fica aí ainda bem. E nós estamos com a pontuação de 11 pontos pra Nath e 10 pontos pra Carol. A disputa continua super acirrada e por isso que a gente continua com a Carol escolhendo a questão número 1 ou número 2 das fáceis. Número 2 diz o seguinte: quantos baldes haviam perto da fornalha onde a Yukako esculacha aquela outra menina? Ela até a fogo na menina. Letra A, tinha 1 balde. Letra B, tinham 2 baldes. Ou letra C, tinham 3 baldes. Nossa, eu não lembro ao certo, mas eu vou chutar bem. B, 2 baldes. A Carol sempre coberta de razão. Certa resposta, 2 baldes. Ela vai que nem desenho animado, tá ligado? Ela só, tipo, pisa os 2 pés nos baldes e cai. Sim. na Nossa, frente. mano. É assustador a menina lá morrendo e, tipo, a água centímetros dela, sabe? Tipo, mano. Tenebroso.
Nath, sua vez, vamos lá. Questão 1, fácil, valendo 1 ponto. Qual é o número que o Koichi tenta ligar, o número de emergência, né? Alternativa A, 110. Alternativa B, 910. Ou alternativa C, 190. Alternativa A, 110. 110, correta resposta. 110 é o número da emergência aí. Não somente na cidade de Moriô, mas também no Japão. Que fica no Japão, então onde eu sei. Não, a cidade de Moriô é fictícia. Ele podia ter colocado outro número se ele quisesse. Até onde eu sei, até onde me consta. Estamos no Japão ainda. Mas enfim, vamos lá. Carol, questão número 3 e número 4 das médias. Número 4. Valem 2 pontos. Essa diz o seguinte: qual é o outro número de emergência que está estampado no telefone da cabine? Letra A, 119. Letra B, 120. Ou letra C, 136, 136. Não tenho a mínima ideia, eu vou chutar a letra A. Toda vez isso, Carol. Certa resposta. 119 é o outro número de emergência. De acho. Mano, aí sabe o que acontece? Eu erro a última, aí você acerta a última e equilibra os pontos. Equilíbrio os pontos de novo. Vamos ver se é isso mesmo aí, Nath. A sua questão média é a número 3, valendo aí 2 pontinhos. Qual é a cor dos assentos do café em que o Koichi e a Yukako se encontram? Alternativa A, amarelo. Alternativa B, verde. Ou alternativa C, azul. Eu vou chutar B, verde. Correta resposta! Cacete, gente. O stand de vocês é tipo, quanto mais incertas vocês estão, mais vocês acertam. É verdade, né? Quanto mais dúvida... O stand de vocês chama Ignorância é uma bênção. E aí vocês... Carol, meu amor, número 5 e número 6 das difíceis. Número 6. 6 diz o seguinte: em qual desses estados dos estragos fudidos da América a cadeira elétrica já não era mais utilizada como modo de execução de pessoas no ano de 2024? Letra A, o estado da Carolina do Norte. Letra B, o Alabama. Ou letra C, a Flórida. Eu vou chutar a Flórida. Flórida, por ter o seu, enfim, repertório de acontecimentos bizarros, é um bom chute, mas não é o chute correto. O chute correto seria a letra A, de Carolina do Norte. E eu queria deixar claro que o verbete pode estar desatualizado, não é porque até 2024 que eles pararam de usar, né, surpreendentemente. Eles só pararam de matar de cadeira elétrica, né, gente? Exato. Não quer dizer que eles não matavam de outro jeito. Agora eles fazem isso na rua, né? Pois é. Vamos lá então, Nath, vendo aí então a sua questão difícil chegar aí pra você nas suas mãos. 5, valendo 3 pontos. Qual é o modelo de telefone no qual é baseado o telefone público que o Koichi tenta usar? Alternativa A, 675S-A2. Alternativa B, MC-1PN. Ou alternativa C, DMC-8A. Coloquei até no chat do chamada de voz, caso você queira consultar. Puta que pariu. Foda-se, mano. Chuta. Vai ter que chutar. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum sentido dessas siglas. Eu vou chutar a alternativa B, MC1PN. Correta resposta! Correto, velho. Eu falei que ela acerta a última. Eu disse. Ah, mano. Falando, velho. Ai, que saco. Chutou certo, chegou aí nos 17 pontos e eu precisei chegar no verbete em japonês da Wikipedia, então realmente era uma questão muito difícil, assim. Eu precisei... Os outros dois também são modelos, Felipe? Os outros dois também são modelos, inclusive o DMC-8A foi o que eu achei primeiro que era baseado, porque ele simplesmente era verde. Mas aí depois eu fui no verbete da Wikipedia em japonês sobre telefones, procurei por telefones públicos, e aí vasculhando lá, fui vendo uma série de telefones públicos, porque tem os que são por região, os que eram usados para chamadas internacionais, os que eram usados depois da Segunda Guerra para reconstruir o Japão. Eles usaram muitos telefones domésticos nos ministérios, que aí é o famoso telefone preto deles. Aí eu descobri que durante muito tempo no Japão era comum que o telefone fixo de casa ficasse do lado da porta de entrada, tanto por um costume cultural, porque a pessoa com quem você tá no telefone seria como se fosse uma visita. Não entendi. E isso tava no verbete em japonês, não é nem alguém falando sobre o Japão, é alguém que escreveu lá.
Enfim, e aí eu achei esse telefone, o MC-1PN, que é exatamente o mesmo. Ele tem as instruções de ligação certinho, eu vou até mandar lá no Telegram, a página dele tem as instruções da ligação certinho, o local da ficha exatamente igual, inclusive os números de emergência são os mesmos e os preços em ienes da chamada também. Que legal. Você não vai ganhar ponto por tudo isso, tá? Só avisando. Mas... Que bom que você pesquisou e nos informou hoje. Muito obrigado. O seu prêmio é não ir pra cadeira elétrica. Não vamos começar um hobby estranho aqui. Vamos encerrar então aí essa edição do Can Show do Milhão. Relembrando aí que o nosso placar é Nath, 17 pontos e Carol, 13 pontos. Veremos ainda nos próximos episódios. Faz o L, foda-se. Nossa, Lula e Bolsonaro. Caraca, é verdade. Sinto muito, Nath. Acabou por você. É isso aí, meus ouvintes. Nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Can Show está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @CanShowPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Can Show inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/Can Show Podcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Can Show é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá.